Olá, bem-vindos a mais um episódio aqui no Diário SA. Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo do último relatório gerencial do SNA G11, sabe? Aquele fiagro da Suno Asset. Isso. O relatório saiu agora em outubro, mas ele cobre os dados de setembro de 2025. Exato. E tem bastante informação aqui sobre performance, cenário econômico, né? E as estratégias da gestão. Muita coisa pra gente olhar. Nossa ideia hoje é justamente essa, sabe? Extrair os pontos-chave desse documento, entender como o fundo andou recentemente e o que o cenário reserva para ele. Vamos nessa? Com certeza. Para contextualizar rapidinho, o SNA G11 é um dos primeiros fiagros no formato híbrido. Híbrido como assim? É que ele investe em diferentes tipos de ativos do agro, não só CRAs, por exemplo. Ele foi pensado para financiar a cadeia produtiva aqui no Brasil, buscando equilibrar, retorno e segurança para o cotista. Entendi. E a estratégia principal foca muito em diversificação para gerar rendimentos mensais e, claro, tentar bater o benchmark de longo prazo deles, que é IPCA mais 7% ao ano. Ótimo. Bom ponto de partida. Então vamos para os destaques rápidos de setembro? Vamos lá. A distribuição foi de R$ 0,12 por cota. Um valor que o gestor até falou que é o novo patamar de referência para o fundo. Exatamente. E além disso, o lucro acumulado fechou o mês em 0,15 por cota. E o dividend yield anualizado, olha, bem atrativo. 16,18%. Impressionante. E aquele indicador que o pessoal sempre olha, o PVP, preço sobre valor patrimonial. Ah, sim. A cota no mercado lá na Bolsa fechou setembro a 9,45, enquanto o valor patrimonial da cota era 10,21. E isso dá um PVP de 0,93. Ou seja, negociado com desconto, né? Isso, um desconto de 7% em relação ao valor, digamos, contábil dos ativos. Interessante. E o fundo continua crescendo em número de cotistas, né? Chegou a quase 116 mil. Bastante gente. E o patrimônio líquido ali na casa dos 620 milhões. Num ponto que me chamou a atenção e acho que é crucial. Carteira 100% adimplente em setembro. Zero inadimplência. Isso é sempre um ótimo sinal, sem dúvida. Com certeza. E sobre essa distribuição de R$ 0,12, o gestor comentou, que a decisão levou em conta a Selic ainda alta e também as reservas de lucro do fundo que estão confortáveis. Ah, então esses sentem seguros para manter esse patamar. Parece que sim, é uma sinalização de confiança na sustentabilidade desse rendimento para os próximos meses, pelo menos. E o relatório também já entra na questão do clima e da nova safra de soja. Pontos sempre quentes para o agro. Sim, a casta do gestor dedica uma parte a isso. Eles abordam como o clima e o plantio da safra 2025-26 podem impactar as operações que o fundo financia, E, claro, os resultados. É um fator de risco e oportunidade, né? A gente detalha isso mais para frente. Exato. Perfeito. Agora, para a gente entender melhor o SNA G11, acho que vale a pena olhar o cenário maior, né? Como é que estava o mundo e o Brasil em setembro? Isso ajuda a contextualizar. Sem dúvida. Setembro foi um mês interessante. Teve uma virada de humor nos mercados globais. O gatilho foi a sinalização do Fed, o Banco Central americano. Ah, sobre os juros lá? Isso. Eles sinalizaram que o ciclo de aperto talvez estivesse no fim e até fizeram um primeiro corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros. Isso aumentou o apetite por risco no mundo todo. Isso costuma ser bom para a gente aqui, né? Mercados emergentes. Exatamente. Mercados emergentes com o Brasil geralmente se beneficiam quando o capital global fica mais disposto a buscar risco e retorno. A gente viu isso no dólar, por exemplo. O índice DXY, que mede a força do dólar, já caía quase 10% no ano até setembro. Bastante. E não foi só o Fed, viu? Outros bancos centrais importantes, tipo Chile, México, Canadá, Reino Unido, zona do euro, todos sinalizando ou adotando posturas menos duras com os juros. Tem até uma correlação histórica. Dólar mais fraco geralmente anda junto com o desempenho melhor para os emergentes. Interessante. E olhando só para os Estados Unidos, o que mais se destacou lá em setembro? Bom, a expectativa do mercado virou para mais 2 cortes de juros pelo Fed ainda em 2025, talvez em outubro e dezembro. Parece que o foco do Fed começou a mudar um pouco da inflação para o mercado de trabalho. Por quê?
O que aconteceu? O relatório de emprego de agosto, o payroll, veio bem fraco. Mostrou criação de só 22 mil vagas, muito abaixo do que se esperava. E ainda revisaram os meses anteriores para baixo. Isso sinaliza que a economia está esfriando. Mas a inflação lá ainda estava acima da meta, né? Perto de 3%. Sim, a inflação ainda preocupa, mas o relatório menciona que o impacto de novas tarifas de importação parecia ser modesto, sabe? Talvez os custos estivessem sendo absorvidos na cadeia. É o dilema clássico do Fed, né? Cortar juros cedo demais e a inflação volta, ou esperar muito e causar uma desaceleração mais forte. Complicado. E tinha algum risco específico no radar para os Estados Unidos? O relatório apontou dois principais. Primeiro, a questão fiscal. Tinha um pacote de estímulo sendo discutido, com corte de impostos e aumento de gastos, que poderia aumentar muito o déficit público nos próximos anos. E isso impacta os juros. Sim. Pressiona os juros mais longos e pode limitar o espaço do Fed para cortar os juros curtos. O segundo risco foi aquele shutdown do governo no começo de outubro. A paralisação. Isso. Se fosse rápida, o impacto seria pequeno. Mas, se demorasse muito, podia atrasar dados econômicos-chave, tipo o próprio payroll e a inflação, complicando as decisões do Fed. Entendi. E aqui no Brasil? Como esse cenário externo todo bateu por aqui? Ajudou bastante. O ambiente externo mais favorável deu um gás para os nossos ativos, o real se valorizou contra o dólar e a B3, nossa bolsa, recebeu um fluxo forte de dinheiro estrangeiro. Quanto entrou? Em setembro, foram 5,3 bilhões. No ano, já acumulava 27,1 bilhões. Isso ajudou o Ibovespa e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, a renovarem suas máximas históricas. Legal! Mas e a nossa Selic? O Banco Central aqui acompanhou o Fed e começou a cortar os juros? Então, ainda não. Pelo menos não em setembro. O relatório indica que, na visão da Sono Asset, que é a gestora do fundo, as condições ideais para o início do corte da Selic ainda não estavam totalmente dadas. Mesmo com sinais de desaceleração? Mesmo assim. É que, apesar de alguns sinais, o chamado hiato do produto ainda era visto como positivo, mesmo caindo. E a inflação de serviços ainda pressionava, sabe? Além disso, as expectativas de inflação futura continuavam acima da meta. Entendi. E quais eram as projeções da Suno para a nossa economia, segundo o relatório? Eles projetavam um crescimento do PIB de 2,3% para 2025 e 1,8% para 2026. E o tal hiato do produto só fecharia lá no fim de 2025. Para a inflação, o IPCA, a projeção era de 4,7% no fim de 2025. Tinham alguns sinais positivos vindo do câmbio, das commodities, Mas a inflação do dia a dia ainda preocupava. Exato. O IPCA 15 de setembro, que é uma prévia, até trouxe surpresas positivas na composição, mas o acumulado em 12 meses, principalmente em serviços, ainda estava alto. Então, essa combinação de inflação corrente ainda alta, expectativas fora da meta, mercado de trabalho firme e incertezas fiscais, tudo isso justificava a postura mais cautelosa do Banco Central em manter a Selic alta por mais tempo. E qual era a projeção para a Selic, então? A Suno projetava a Selic terminando 2025 em 15%. Os cortes só começariam em março de 2026 e a taxa chegaria a 12,5% no fim de 2026. Entendi. Isso impacta direto os fundos como o SNAG 11, né? Que são muito ligados ao CDI. Com certeza, o CDI acompanha a Selic de perto, então essa trajetória da taxa de juros é fundamental para os rendimentos futuros do fundo. Saindo um pouco do macro e voltando mais para o foco do SNA 11, a carta do gestor falou bastante de clima e da safra 2025-26, né? O que eles destacaram. O ponto principal era a mudança no clima. O El Niño estava perdendo força, indo para uma neutralidade e com chance de formar laninha mais para o fim do ano. E o que isso significou na prática em setembro? Em setembro, choveu bem no sul, o que é bom, mas no centro-oeste e sudeste as chuvas foram irregulares. Isso atrasou o começo do plantio da soja em estados-chave, como Mato Grosso, São Paulo, Minas. Preocupante. Sim, mas no comecinho de outubro as chuvas começaram a voltar ao normal, o que foi um alívio. E para outras culturas, como o café? Para o café, as primeiras chuvas até ajudaram na florada, o que é bom,
Mas depois faltou chuva contínua. Aí gerou uma certa preocupação. E sobre o Laninha? Confirmou. Causa? Aqui? Historicamente, traz mais chuva para o centro-norte do Brasil, o que pode ser bom para a safra de grãos lá, mas, por outro lado, aumenta o risco de seca no sul. É sempre essa gangorra. Entendi. E a soja? Que é o principal produto do nosso agro e super relevante para o SNAG 11. Como foi o plantio? O mercado da soja em si estava estável. Com as chuvas voltando, a expectativa era de acelerar o plantio. A Conab, nossa Companhia Nacional de Abastecimento, estava até projetando safra recorde de grãos para 2025-26. Recorde. Quanto? Quase 355 milhões de toneladas. Isso viria de um aumento na área plantada, principalmente da soja, que ia ocupar mais de 49 milhões de hectares. Mas você disse que o plantio começou devagar por causa da chuva irregular. Começou sim. Até 11 de outubro, mais ou menos 11% da área de soja prevista estava plantada. Isso é um pouco abaixo da média histórica para essa data, que é quase 17%. Mas, olha que interessante, ainda estava mais rápido que no ano anterior, que tinha sido 9%. Ah, então não era tão ruim assim. Não, e os estados do Paraná e Mato Grosso estavam puxando à frente. A expectativa era que, com a normalização das chuvas, o ritmo ia engrenar rápido. Certo. E falando em soja, não dá para esquecer da China, né? Nossa principal cliente. Como estava essa relação comercial? Fundamental, como sempre. O relatório até destaca um ponto interessante. Aquela briga comercial entre EUA e China acabou fortalecendo o Brasil como fornecedor preferido deles. Fez sentido. E os números mostram isso. E como? Os números de setembro são, assim, impressionantes. As vendas de soja brasileira para a China cresceram 57% em relação a setembro do ano anterior. Nossa. E o mais incrível, pela primeira vez em 7 anos, a China simplesmente não comprou nada de soja dos Estados Unidos em setembro. Zerou. E comprou quase 30% a mais do Brasil. Uau, isso é muito forte. Demais. Mostra a dependência deles da nossa soja. Em setembro, mais de 85% de toda a soja que a China importou veio daqui. Essa demanda forte é crucial para os nossos produtores e, claro, para a saúde financeira dos CRAs de soja que estão na carteira do SNG 11. Bom, vamos olhar agora para os números de desempenho do próprio fundo. Como é que o SNG 11 se saiu nesse período? Ok. Olhando os gráficos do relatório, a cotação lá na bolsa deu uma caída em setembro. E a liquidez, o volume negociado, variou um pouco mês a mês normal. E comparando com os benchmarks, IPCA, plus 7%, CDI... Aí o destaque é a performance histórica acumulada, ela consistentemente supera o benchmark de longo prazo, o IPCA plus 7% ao ano. Já em relação ao CDI, que é a referência mais de curto prazo, né, a taxa de juros ali do dia a dia, a performance mensal varia. Às vezes fica acima, às vezes abaixo. Isso é esperado por um fundo com risco de crédito e um prazo médio mais longo nos títulos. E para o cotista? A rentabilidade líquida depois do imposto. O histórico mostra que mesmo depois do IR sobre os rendimentos, o fundo muitas vezes entregou mais que 100% do CDI. O que é bom. Sim. Outros pontos positivos. O número de cotistas continua crescendo, o que mostra que o fundo é popular, e o patrimônio líquido está estável ali nos 620 milhões de reais. E aquele desconto que a gente falou no começo. PVP de 0,93. Continuou em setembro, a cota de mercado seguia abaixo da cota patrimonial. Por outro lado, a distribuição mensal subiu para 0,12 por cota, né? O que jogou o dividend yield anualizado para aquele patamar alto de 16,18%. E como foi o resultado financeiro mesmo, o caixa do mês? Vamos olhar os detalhes. Certo. A DRE, a demonstração de resultados de setembro, a receita principal veio dos juros dos CRAs, os certificados de recebíveis do agronegócio. Que são a maior parte da carteira, né? Exato. Essa receita de juros foi de 7,26 milhões de reais. A receita total que poderia ser distribuída foi de 8,19 milhões de reais. Aí tem as despesas, que foram os 488 mil reais. E o relatório falou de usar a reserva de lucros. Falou sim. E isso é importante para entender como chegaram no 0,12. O fundo usou 9,08 milhões que estavam guardados na reserva de lucros para complementar o resultado do mês. Ah, então o resultado contábil final foi maior. Foi.
deu 16,78 milhões de reais. Mas desse valor todo, eles distribuíram efetivamente 7,29 milhões para os cotistas, que são 0,12 reais por cota, e 9,5 milhões foram retidos, voltando para a reserva de lucros. Entendi. Eles usaram uma parte da reserva e depois recompuseram com o que sobrou do resultado do mês. Exatamente. E essa reserva é um colchão importante. No fim de setembro, ela equivalia a 0,150 reais por cota. Isso dá flexibilidade para a gestão tentar manter a distribuição mais estável, mesmo que a receita de juros mude um pouco de um mês para o outro. Faz todo sentido ter essa reserva. Agora, vamos mergulhar de vez na carteira. Onde exatamente está o dinheiro do fundo? Bom, a maior parte dos 620 milhões está em CRAs mesmo. São 535 milhões. O rendimento médio desses CRAs é CDI mais 3,69% ao ano. E a duration, o prazo médio? A duration média da carteira de CRAs é de 4,84 anos. Isso indica o prazo médio ponderado para receber o dinheiro de volta e também a sensibilidade a juros. Quanto maior a duration, mais o preço do título pode variar se os juros mudarem. Certo. Além dos CRAs, o que mais tem? Tem uns 50 milhões em imóveis rurais, com cap rate estimado de 9,4%. Cap rate é tipo o retorno esperado do aluguel sobre o valor do imóvel. E tinha 32 milhões em caixa e aplicações de liquidez. O rendimento médio total dos CRAs, considerando tudo, o all-in, estava em 17,59% ao ano. E quais são os principais ativos, os CRAs mais relevantes? O maior de todos, disparado, é um CRA chamado pulverizado Boa Safra. Ele sozinho é 50% do patrimônio líquido. Metade do fundo. Paga CDI plus 3% e tem rating A2. Mas o ponto-chave é o pulverizado. O que isso significa? Embora o emissor seja a Boa Safra Sementes, o risco de crédito está espalhado entre 88 produtores rurais. São eles os devedores finais. Então, se um ou dois tiverem problema, o impacto no todo é menor. Ah, entendi. Mitiga o risco da concentração. Exato. Outros CRAs importantes são o da Ruiz Coffees, de café, com 8,6% do PL. Os da Leitíssimo, de laticínios, que somam mais de 9%. O da Chu, revenda de insumos, com 5,1%. E o da Agropecuária Cultura, um produtor rural, com 8,8% do PL. Esse último tem até um seguro de crédito da Avla, o que é uma proteção a mais. Além dos CRAs, tem mais alguma coisa relevante? Tem uma participação pequena num FIDC de café. Aqueles 2 imóveis rurais que a gente mencionou, que estão alugados para a própria Boa Safra. E uma posição pequena em outro FIAGRO, o SNF11. E olhando a diversificação geral? Tá sim, 81,6% em CRAs, 8,1% em imóveis e o resto em FIAGRO e Caixa. Indexador, quase 90% é CDI, o que reforça a sensibilidade à Selic, e 8% é IPCA. Risco de crédito. A maioria dos CRAs é rating A, considerado bom. Setores. O maior é revendas e produtores, muito ligado à soja, 61,5%, depois café, 10,6% e laticínios, 9,1%. E geograficamente? Concentra mais em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso. E por devedor, a Boa Safra é a maior exposição. Somando o CRA pulverizado e o aluguel dos imóveis, dá uns 45,8%. Mas, como falamos, no CRA o risco é diluído. A diversificação em vários níveis é bem clara na estratégia. Você falou dos ratings e do CRA pulverizado como formas de mitigar risco. Mas como o gestor avalia o risco de crédito de forma mais, digamos, específica para o agro? Tem alguma ferramenta? Tem sim. O relatório mostra uma análise usando o AgroScore da Serasa Experium. Ah, conheço a Serasa, mas o AgroScore? Setor agropecuário, sabe? Tanto para produtores rurais, pessoa física, quanto para empresas do agro. Ele tenta prever a chance de atraso em pagamentos, mas com parâmetros ajustados para a realidade do ciclo do agronegócio.
É mais preciso que um score genérico. Interessante. E o que essa análise mostrava para a carteira do SNAG11? O gráfico no relatório, com dados de agosto de 2025, que era o mais recente ali, mostrava a distribuição da carteira de CRAs por faixa de probabilidade de dar problema segundo esse AgroScore. E a notícia era boa. A grande maioria do dinheiro estava alocada em devedores com baixo risco. Tipo quanto? Por exemplo, 44% do valor estava em devedores com chance de inadimplência estimada abaixo de 0,9%. Outros 12% estavam na faixa seguinte, de 1% a 1,9%. E essa distribuição parecia bem estável nos últimos meses. Ah, legal. Isso reforça aquele dado da inadimplência zero que a gente viu lá no começo, né? Exatamente. Sugere que a análise de risco antes de investir e o acompanhamento da carteira estão funcionando bem. Excelente. Então vamos tentar juntar as peças dessa análise toda. A gente viu um SNAG11 com uma carteira de crédito que parece saudável, né? 100% adimplente em setembro, Isso. mantendo uma distribuição de 0,12 por cota que o gestor até sinalizou como um novo piso, e com reservas de lucro para dar suporte. Um colchão importante. Tudo isso num cenário macro global que começava a ficar um pouco mais otimista com o fim do aperto de juros lá fora, mas aqui no Brasil a gente ainda na expectativa pelo início dos cortes da Selic. Exato. A Selic ainda alta impactando o CDI. E claro, o setor agro sempre de olho no céu, né? No clima, na nova safra. Sempre. O quadro geral é de um fundo que mostra resiliência, tem um histórico de performance interessante, principalmente contra o IPCA plus 7%. A gestão parece ativa, monitorando riscos e oportunidades do agro. Mas tem desafios, né? Com certeza. A gestão do risco climático é um desafio constante, ainda mais com essa possibilidade de laninha no radar. A dependência forte da demanda chinesa pela nossa soja é outro ponto crucial, uma variável externa importante. E a questão dos juros aqui? E a questão dos juros. Como ele é majoritariamente atrelado ao CDI, a sensibilidade dos rendimentos futuros à queda da Selic é um fator chave para o investidor ficar de olho. Então ficam aí algumas perguntas importantes para a gente acompanhar nos próximos relatórios, né? Qual vai ser o impacto real do clima, seja laninha ou não, na safra 2025-26 e na saúde financeira desses devedores. Fundamental observar isso. A demanda da China pela nossa soja vai continuar nesse ritmo absurdo ou pode ter alguma mudança ali nas relações comerciais? Outro ponto crítico. E talvez o mais direto para o bolso do cotista, como a eventual e esperada queda da Selic aqui no Brasil vai afetar os rendimentos que o SNAG11 vai distribuir nos próximos meses e anos. É a grande questão para o rendimento futuro, sem dúvida. São pontos cruciais para monitorar. Com certeza. E para não perder as próximas análises e os novos episódios aqui do Diário SA, não se esqueça de clicar em seguir ou subscribe aí na sua plataforma de podcasts preferida. Assim, você sempre recebe a notificação quando um novo episódio sair. Episódio criado por Clayton, o criador do Diário SA. Obrigado pela companhia e até a próxima.